Sejam bem-vindos ao podcast Saúde e Bem-Estar, o seu podcast para uma vida mais saudável, com patrocínio do Estética Clube. Eu sou Fernanda Santana e hoje estamos recebendo a doula Érica Santos, que também é educadora perinatal e consultora de amamentação. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui falando do meu assunto preferido, que são os partos. Érica, eu queria saber como é que começou essa jornada, em que momento, se você já trabalhava na área da saúde ou se foi algo que surgiu na sua vida, começar a trabalhar como doula e parteira. Então, sobre a parteria é um chamado que ele já vem bem intrínseco na gente, né? Desde criança, eu sempre gostava de entrevistar a minha avó. Ela teve 13 filhos em casa e eu achava incrível aquilo, foram os 13 com parteira. E eu tinha muito essa curiosidade de saber como a parteira agia, em que a parteira ajudava ali no trabalho de parto. Mas como eu ainda era muito nova, né, a minha avó viveu até quando eu tinha 18 anos, mas aos 14 ela já não estava mais legal da cabeça, assim. Então eu perguntava as coisas, mas não com o pensamento que eu tenho hoje. Com certeza hoje eu faria mais perguntas. E aí eu nunca tive o sonho assim de ser mãe, de ter filhos, mas acabei engravidando aos 20 anos e acabei tendo a minha primeira filha aos 21. Hoje a minha filha tem 19 anos. E há 19 anos atrás as coisas eram bem diferentes. Então eu sonhava com um parto domiciliar, mas eu não tive essa oportunidade. Não tinha nem internet direito naquela época. Então eu acabei indo para um parto hospitalar, que foi muito violento. Eu sofri muitas intervenções, que são chamadas de violência obstétrica. E o meu sonho foi por água abaixo. Eu acabei saindo de lá pensando que nunca mais eu ia querer ter filhos. Mas aí, quando eu engravidei de novo, não foi planejado, 10 anos depois, eu já estava com mais maturidade, né? Já tinha internet, já tinha informações. Então, eu comecei a planejar um parto domiciliar, do sonho que eu sempre tive, igual minha avó. Só que eu morava no Arraial do Cabo, lá é um pouco afastado, né? Aqui na região sempre foi muito precário desse tipo de acompanhamento. Então, acabou que eu não encontrei uma equipe e resolvi ter um parto autoassistido. Eu mesma estudei durante a gestação toda, preparei o acompanhante, né, o pai da bebê, para poder estar comigo nesse momento. E foi, assim, maravilhoso. Eu me curei desse primeiro parto que eu tive, podendo parir com autonomia, com protagonismo real. Eu não recomendo que isso seja feito, né, porque não é uma coisa, assim, segura, não é recomendado. Eu fiz mesmo no desespero de não sofrer violência de novo. E também porque já estava ali ligado com a minha missão. Eu sempre tive essa curiosidade. E então, depois que eu tive esse parto domiciliar, eu decidi ser doula. Eu recebi esse chamado. Eu queria ser parteira, mas ainda não tinha um curso de parteira, assim, do jeito que eu queria. Então, a oportunidade de ser doula surgiu. Eu fiz o curso e quando minha filha estava com 2 anos, eu comecei a atuar. Vai fazer 8 anos agora que eu estou atuando aqui na região. E isso veio do desejo de ajudar as mulheres a não passar pelo que eu passei. Porque a doula tem esse papel, né, de trazer a informação correta, apoio. E então eu comecei a atuar e não parei mais. Depois eu acabei me formando em parteira, agora no ano passado, porque eu encontrei há 3 anos atrás o curso que eu precisava. Então eu me formei na tradição mexicana, foram 3 anos de curso, com imersões também presenciais, e acabei me formando e complementei. Érica, para a gente entender esse trabalho, eu queria que você explicasse a diferença da parteira para a doula. Sim, com certeza, essa é uma dúvida que sempre vem. Nós doulas, nós somos profissionais, acompanhantes de parto, treinadas para fazer educação perinatal, que é antes do parto, educar a mulher e o acompanhante. Explicar como é que funciona a fisiologia, quais são os seus direitos, né, também perante a lei. E também levamos formas de alívio natural para a dor durante o trabalho de parto. Orientamos com a amamentação depois, pós-parto, só que nós não fazemos parte técnica. A parte técnica é toda feita pela equipe hospitalar que vai atender a mulher, o médico, os enfermeiros, né? A gente só traz aquele alívio emocional, também alívio para dor física, suporte e informações corretas. Já a parteira, ela faz todo esse lado técnico. Quando eu atuo no parto em casa, de acordo com a escolha da mulher, eu atuo como parteira, então eu faço a parte técnica. Eu escuto o coração, vejo os sinais vitais, a pressão, faço o toque vaginal, tudo que é necessário para a parte técnica. Já a doula não é permitido, é vetado que ela faça esse tipo de coisa. Ela só atua mesmo no campo de alívio da dor emocional, físico e informacional. A parteira não, a parteira já faz ali a parte prática mesmo. Também acompanha antes, também dá instruções, mas ela é focada na parte técnica. Érica, quando você falou do que te despertou
além da linda história da sua avó que você escutava, você falou sobre o caso que você viveu de violência obstétrica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque quais são os sinais que às vezes a mulher teve um parto, não se sentiu bem, ela não saiu daquele parto feliz, mas ela nem tem ideia que ela viveu a violência obstétrica. Eu queria que você falasse um pouco sobre as principais violências obstétricas que as mulheres sofrem quando vão ter um neném no hospital. Quais são os principais sinais de que ela viveu a violência? Ou até para ela poder saber o que é para tentar evitar. A maioria das mulheres, elas não identificam de imediato que sofreram violência, como foi o meu caso. Eu idealizava que eu ia chegar no hospital, ia ser bem atendida, mas não foi assim. Então, assim, as principais violências que acontecem são físicas e verbais. Muita gente já deve ter escutado essa história, né? Que na hora do parto falam, se você fez, agora você vai ter que aguentar, né? Na hora de fazer foi bom. Todo mundo já ouviu isso, praticamente, né? Isso é uma das formas de violência. A mulher ser invalidada com a dor dela naquele momento. Por incrível que pareça, né? Não é tão incrível assim, mas a maioria das mulheres que sofrem violência são as mulheres de baixa renda e as mulheres pretas, porque elas têm pouco acesso à informação. Na época que eu parei a primeira vez, eu tinha 21 anos e não existia lei do acompanhante nem lei da doula, que existe hoje. Então, o pai da bebê, a minha mãe estavam na porta do hospital, mas eu tive que ficar sem acompanhante. Também me restringiram movimentação, é uma das violências, né? Você tem que ficar deitada, você tem que ficar respirando só deitada para o lado esquerdo. Você não pode ir para o banheiro porque essa vontade de fazer cocô pode ser o bebê querendo nascer, ele vai cair no vaso, né? Tem esse tipo de coisa. Então, impede a pessoa de tomar um banho, que é uma das formas de alívio para a dor. Em alguns lugares ainda impedem a entrada do acompanhante. Dizem, não pode porque tem mulher, né, ali, outras mulheres nuas. Mas isso não é um problema da gestante, isso é um problema do hospital. O hospital tem que colocar uma divisão ali, né? E tem uma violência muito grave também que eu sofri, que se chama episiotomia, que é um corte que é feito no períneo, que ele não tem evidência de que ele é necessário. Esse é um corte que é uma mutilação genital. Ele acaba atrapalhando a mulher na vida sexual e outros fatores também para o resto da vida. E eu passei por essa violência. Mas eu me curei tanto que nenhuma gestante que eu acompanhei até hoje passou por essa violência. Porque com informação correta e com a presença da doula, diminui muito as chances de violência e também a chance de cair numa cesárea desnecessária. Mas hoje em dia, por incrível que pareça, ainda tem hospitais que praticam esse tipo de violência. Deixam a mulher, às vezes, sem se alimentar, sem beber água, sendo que no trabalho de parto normal não tem isso, a pessoa pode se alimentar e comer à vontade. Também, às vezes, obrigam a mulher a escolher, só pode ter direito a uma pessoa, acompanhante ou a doula, sendo que é uma lei que dá o direito às duas pessoas estarem presentes no parto. E também essa episiotomia. Esse corte ainda é feito até hoje em alguns hospitais e até em hospitais que são humanizados por alguns médicos ainda praticam essa violência. E também tem empurrar a barriga. Essas são as mais graves, mas tem as mais sutis. Por exemplo, não deixar a mulher em paz na hora do trabalho de parto. Ficar entrando e saindo muita gente, né? O parto é um momento íntimo. Os hormônios do parto, eles precisam muito de privacidade, porque são os mesmos hormônios, os mesmos locais da relação sexual. Imagina você estar tendo uma relação sexual e, de repente, alguém abrir a porta e entrar, né? Não é o normal. As pessoas preferem uma luz mais baixa, preferem que tenha só pessoas ali, as pessoas envolvidas, não querem estranhos, nem gente entrando. E no trabalho de parto, muitas vezes a mulher não tem essa liberdade. Fica entrando, assim, muitas pessoas desnecessariamente. Às vezes não deixa fechar a porta, não deixa clarear, escurecer, quer dizer, né? Clareia muito a luz. E outra violência também que ainda é praticada muito até hoje é a separação mãe e bebê. Na hora que o bebê nasce, às vezes deixa ficar ali um pouquinho ali no colo, mas já tira o bebê imediatamente. E aí vai ver se precisa suturar, vai examinar o bebê muito precocemente e o bebê perde essa oportunidade de estar a primeira hora de vida ali com a mãe, que é chamada de hora de ouro, que é uma hora muito importante para a mãe e o bebê se conhecerem intimamente. Então, uma das nossas lutas como doula, né, e também como parteira, é quebrar esse sistema. É fazer entender que a mulher precisa de privacidade ali na hora e precisa ser a protagonista. É o dia dela, é o momento dela. O bebê só vai nascer uma vez. E a violência, as intervenções desnecessárias, ficar muito em cima da mulher e intervir no processo que é natural e fisiológico, configura violência. Só que na hora, a mulher fica achando que aquilo ali é um protocolo legítimo. Acha que aquilo ali, afinal de contas, o médico estudou, né, tantos anos. Mas, na verdade, é mais uma falta de paciência mesmo.
Porque o parto ele pode demorar dias, porque é um trabalho de parto, né? Eu sempre falo isso. Não é um passeio de parto, é um trabalho de parto. Então ele tem várias fases e precisa que a equipe esteja de acordo com os desejos da mulher. A gente cria estratégias, né, para evitar a violência, mas infelizmente ainda acontece. Aqui na região não é um lugar muito bom para parir. Assim como no Brasil, né? Nós temos uma taxa de cesárea que é muito alta, comparada com a taxa que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Recomenda-se que tenha de 10% a 15% de cesáreas, e aqui no Brasil nós temos 60% de cesáreas. E a violência obstétrica, para as mulheres entrevistadas que sabem que sofreram violência, está em torno de 45%. Mas a maioria não entende, fica achando que aquilo ali foi um protocolo. Eu mesma achava que esse corte era porque eu não tinha muita passagem, né? Então precisaram fazer esse corte. Mas hoje eu vejo que não, toda mulher tem passagem, isso é um mito que a mulher não tem passagem. Ela só precisa ter o ambiente e o tempo propício para aquele corpo agir, aqueles hormônios, para o bebê também, porque é um trabalho em conjunto do corpo, da mãe com o bebê. E os hormônios precisam dessa privacidade. E a violência, ela acaba deixando um momento que era muito bom, era um momento para ser um momento íntimo, um momento familiar, inesquecível, para ser um momento assim de dúvida, de insegurança e mais para frente descobrir que sofreu uma violência. Eu só fui descobrir que sofri violência cerca de 7 anos depois do parto, porque uma amiga me falou, amiga, isso não é assim, não, você levou esse corte, ela começou me explicando e dali que eu fui entender que existia a possibilidade de parir de outra maneira, sem ser com violência. Érica, você falou com relação aos direitos das mulheres, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma mulher que está grávida, que daqui a um tempo ela vai para um hospital para ela ter, quais são os direitos que realmente ela tem? O que ela pode exigir quando chega num hospital para ter o bebê com relação ao acompanhante ou a evitar esses tipos de violência? Existe uma recomendação que é da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde ela tem um plano de parto. O plano de parto nada mais é do que uma diretriz antecipada. Todos nós temos direito a isso quando a gente vai se internar em um hospital. A gente pode exigir como que a gente deve ser tratado e quais procedimentos a gente não gostaria de passar dentro dos limites ali da segurança. Então, para a gestante, existe o plano de parto, que é uma forma de diretriz antecipada. A gente faz um documento que tem validade legal, imprime ele, registra em cartório e deixa junto com um prontuário quando entra no hospital. Porque ali vai estar dizendo o que você aceita, como você quer submeter, o que você não quer de jeito nenhum. Desde 1985 a gente tem essa recomendação da OMS de ter esse plano de parto. Só que a maioria das mulheres nem conhece, nem sabe do que se trata. É uma arma, porque se você entrega esse plano de parto e o hospital recebeu, ele está concordando. E os desejos das gestantes ali no plano de parto nada mais são do que os direitos. Porque a lei diz, em primeiro lugar, que tem direito ao acompanhante de livre escolha em qualquer hora do trabalho de parto. E, na verdade, a mulher tem esse direito mesmo não estando grávida. É um direito federal, estadual, que garante que a mulher tem direito de ser acompanhada por alguém em qualquer lugar. Se ela for para cesárea, se ela for fazer um exame ginecológico, se ela for apenas tomar um ferro na veia, vamos dizer, ela precisa ter alguém ali, e se tiver sedação é obrigatório, porque ela vai estar desacordada, então precisa obrigatoriamente ter alguém. E se não tiver que estar desacordada, é um direito. Junto nesse plano de parto vem o quê? Né? O direito do acompanhante, o direito da doula que não fere o direito do acompanhante, pode entrar as duas pessoas, o direito de liberdade de andar, de tomar banho de chuveiro, o direito de ser chamada pelo próprio nome, educadamente, o direito de ter paz durante o trabalho de parto, escolher os procedimentos que ela vai querer e ser informada de qualquer procedimento que precise ser feito ali pela saúde dela. Tem o direito desse contato pele a pele que eu falei, né, junto com o bebê ali, e ser mantida junto com o bebê o tempo todo, sem separação. De amamentar na primeira hora. Tudo isso são direitos que a gestante tem e pode ser colocado nesse plano de parto. É um parto digno, né? Não deveria nem existir isso, né? Já deveria todo mundo saber que o momento da mulher é especial. Mas a gente precisa ter as leis para poder garantir esse direito. Érica, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão desse sistema de saúde aqui na região dos Lagos, tanto com relação a hospitais públicos quanto a hospitais particulares. O que você tem acompanhado aqui na região dos Lagos com relação ao desenvolvimento, o que ainda precisa melhorar? Sim, aqui na região a gente ainda está um pouquinho engatinhando ainda. Já melhorou bastante, para falar a verdade. Na época que eu estava grávida, né, há 9 anos atrás, tinha menos opções.
Hoje a gente tem poucas opções, mas temos algumas. Tudo começa no pré-natal. Então, infelizmente, pela rede pública, a gente tem um déficit, né? O pré-natal não é assim tão bom. Alguns médicos não conseguem nem identificar uma diabetes gestacional, por exemplo, que é uma condição perigosa, mas as recomendações vão mudando e as pessoas vão ficando ultrapassadas. A gente tem um problema aqui, que em muitos lugares o pré-natal é feito por médico que não é obstetra. Ele é um clínico geral. Então, eu já vi casos de médico que não sabe nem ver a posição que o bebê está, deixar passar batido esses casos de pressão alta, de diabetes gestacional, não suplementar a mulher de uma maneira, né, e também não apoiar o parto natural. A maioria dos médicos em região são cesaristas, são médicos que acham que é melhor fazer uma cesárea, mesmo sabendo de todos os riscos, por ser uma coisa rápida e bem cômoda para o médico. Uma cesárea dura 30, 40 minutos, no máximo. Já o parto normal não tem hora, né? O médico teria que acordar de madrugada para ir para o parto. Então, a gente encontra poucos profissionais para o pré-natal. E quanto a hospitais também, pela rede privada, nem pelo plano de saúde a gente tem um hospital para parto normal. Os hospitais que a gente tem são focados em cesárea. Então, eles não têm nenhuma sala de parto assim exclusiva para parto normal. Às vezes, a mulher quer ter um parto normal num hospital que é cesarista e ela tem que ter num centro cirúrgico. Quando você olha as fotos, você pensa até, foi uma cesárea ou foi normal? Porque está tudo muito medicalizado, não tem aquele ambiente propício para os hormônios, né? Aquela luz baixa, um ambiente tranquilo, tudo aquilo que eu falei no início. Então, a gente tem essa dificuldade. Aqui na região, pelo SUS, a gente só tem um hospital que realmente é digno para parir, que é um hospital referência, mas esse hospital também ele é estadual, ele seria de alto risco, então ele tem uma dificuldade também de aceitar gestantes de outras cidades, né? Às vezes a mulher tem que brigar por esse direito de entrar no hospital que não é da cidade dela, porque o SUS é universal, né? Ele pode ser usado em qualquer lugar do Brasil, a pessoa tem o direito. Só que as políticas do hospital não recebem tão bem pessoas que vêm de outro lugar. E aqui na região nós somos 7 cidades para um hospital que tem dignidade. Qual é o seu hospital? É o Hospital HE Lagos, aqui em Bacaxá, que é um hospital referência, né? E ele também não está dando conta de receber tanta gente de outras cidades, porque falta nas cidades hospitais que tenham dignidade. Falta uma política de humanização. Humanização não precisa ter um hospital lindo. Basta ter profissionais que tratem a mulher com respeito. E, infelizmente, depende muito também de pessoas, né? Porque, às vezes, pega um plantão que é bom e, às vezes, pega um plantão que é péssimo. Médico cesarista, sem paciência, às vezes inventa coisas, né, para poder mandar para cesárea também. Então, assim, na região, é muito importante ter estratégia. É aí que entra o trabalho da doula quanto a partos hospitalares. Porque como parteira, atendendo partos domiciliares, é outra coisa, porque aí a mulher já está ali empoderada, já está na casa dela, no ambiente dela. Mas como a propaganda da cesárea foi feita, muito bem feita, as mulheres têm medo do parto normal hoje em dia. Então, uma minoria escolhe em casa. 90% dos atendimentos que eu faço são no hospital. E com essa precariedade aqui da cidade, às vezes a gente tem que ficar assim, pensando, que plantão é hoje em qual hospital? Né? Quem vai estar lá? Para poder a gestante parir com dignidade. Porque se chega num plantão ruim, todo aquele preparo pode acabar indo por água abaixo. Acaba já direcionando para cesárea? Que você acaba direcionando para cesárea e, às vezes, acaba forçando a mulher, na hora do trabalho de parto, a não ter os direitos dela. Por exemplo, só porque a mulher está com 10 centímetros de dilatação, já começar a mandar a mulher fazer força, sem que nem está na hora ainda. E isso acaba causando lacerações, traumas. Não é legal. A fisiologia, ela deve funcionar naturalmente, não deve ter ali pessoas em cima forçando para ser mais rápido. Então eles acabam intervindo, acabam colocando o tal do sorinho para poder acelerar o parto sem necessidade, que pode causar males, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então aqui eu aconselho as grávidas, né, que procurem quem puder, né, eu sei que nem todo mundo tem condição financeira de pagar uma doula, mas quem tiver condições é um bom investimento. E quem não tem, por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp, que eu vou jogando ali informações baseadas em evidências científicas e recomendações da Organização Mundial da Saúde, para a mulher chegar informada no hospital, para ela evitar essa violência. Quando o médico chegar e dar uma falsa indicação de cesárea, ela questionar. Ela fala, olha, mas eu vi que a Organização Mundial de Saúde recomenda que isso não seja cesárea, ou eu tenho o meu direito a levar o plano de parto, já é alguma coisa. A mulher imunida do plano de parto, ela já tem o direito dela. E nunca parir sozinha, sempre levar um acompanhante, para ficar de olho em qual remédio que ela está tomando, conferir aquilo ali, fazer uma massagem, pedir a alguém, por favor, que tenha mais respeito, tenha mais silêncio. Imagina, na hora da dor, você precisa ter alguém ali de confiança para você se ancorar.
Porque chega no momento do trabalho de parto que a mulher fica vulnerável. E é aí que ela, estando sozinha e mal informada, profissionais que são pessoas mal intencionadas, que querem pressa, acabar induzindo ela ao erro, induzindo ela a sofrer uma cesárea ou uma intervenção desnecessária que pode trazer um trauma para o resto da vida. Érica, eu queria que você falasse um pouco nesse processo, nessa trajetória, quando você acompanha uma gestante, por exemplo, quais são os indicativos de uma gravidez saudável que levariam essa mulher a, por exemplo, poder ter a escolha de fazer um parto em casa? E quais seriam os sinais que você identifica, que você fala para a sua cliente, para a sua paciente, olha, não, eu acho que em casa não é indicado. Em que momento que você percebe isso? Sim, isso é muito importante, porque querer não é poder, né? Feliz é de quem pode, quer e pode, né? Então, tem algumas mulheres que têm um sonho de ter um parto natural, domiciliar, mas no meio do pré-natal, alguns sinais vão aparecer. A gestante, para ter um parto domiciliar, ela precisa ser uma gestante que a gente chama de risco habitual. Tudo na vida tem um risco, então o parto também tem, mas é o risco normal, não tem um risco a mais, não é uma gestação de risco, é de risco habitual. Então a mulher não pode ter diabetes gestacional, ela não pode ter pressão alta, ela não pode ter uma pré-eclâmpsia, ela não pode ter nenhuma dessas questões que pode desenvolver uma emergência na hora do trabalho de parto. Uma gravidez gemelar nem sempre é indicado também, né? Um parto domiciliar. E, em primeiro lugar, a mulher tem que ter o desejo dentro dela, mas, em segundo lugar, ela tem que ter a questão física. Ela tem que ter, assim, um pré-natal limpo, que a gente fala. Ela não pode ter um monte de infecção urinária uma atrás da outra, por exemplo. Ela tem que estar um pré-natal assim, não teve nada. Ela está toda certinha. Então, com 37 semanas, ela vai estar liberada para um parto domiciliar. E o obstetra, juntamente comigo, que vai fazer essa liberação para ela. Não adianta ter só o desejo, né? Tem que ter as condições físicas também. Se a mulher tem algum problema desse, o mais indicado é que ela vá para o hospital. Porque lá ela vai ter o que ela precisa em caso de emergência. Em casos também que o bebê tem uma restrição de crescimento, o bebê tem alguma cardiopatia, tudo isso tem que ser acompanhado no hospital. E no caso do parto domiciliar, após a mulher ter esse bebê em casa, ela vai para o hospital, ela não precisa ir para o hospital, o bebê precisa ir no hospital, como é que funciona? Não, ela não precisa, porque esse parto foi planejado. Então, o bebê ele vai ser avaliado de imediato ali. Eu trabalho também junto com uma outra parteira, nós trabalhamos em dupla, e geralmente temos uma doula também. Então, eu fico focada mais em avaliar o bebê e a outra parteira em avaliar a mãe no pós-parto. Então, não é necessário imediatamente. O bebê, ele tem uma semana para ele ser consultado com o pediatra se está tudo bem com ele. E a mãe, ela só vai fazer revisão de parto mesmo em 45 dias. Porque o parto domiciliar planejado, ele é seguro. Ele é para as gestantes que podem, as gestantes de risco habitual, que não tem nenhum problema. Então, o bebê já foi todo monitorado durante toda a gestação, a mulher também já foi toda monitorada. Não há necessidade de ir lá imediatamente para o hospital, a não ser que tenha uma intercorrência que precise ir. Mas, assim, a média de intercorrências no parto domiciliar é muito pequena, porque a gente tem muitas vantagens em relação ao parto hospitalar para quem pode. Por exemplo, no parto hospitalar, tem bactérias no hospital de todas as pessoas que estão ali, que passaram por ali, inclusive pessoas doentes. A bactéria sepse, da bactéria hospitalar, né? Ela mata, ela está ali. Já no parto em casa, não, são as bactérias da família. Então, é tudo familiar. A equipe também hospitalar, ela está ali para todo mundo no hospital, ela não está só para você. Já no parto domiciliar vai ser uma equipe focada só naquela mulher. Então não tem problema de troca de bebê, não tem problema de remédio errado, que era para outra pessoa, não tem nada disso, reduz o risco. Sem contar que o ambiente é controlável, no hospital você não controla. Às vezes no meio do trabalho de parto, que eu falei, entra uma pessoa curiosa, um médico de outra ala passou ali para dar uma olhada. A enfermeira está conversando ali sobre cotidiano na hora do trabalho de parto. São muitos procedimentos, toda hora bate porta, acende luz. Então, no parto domiciliar, costuma até ser mais rápido o parto, porque a pessoa está ali em paz, está tranquila no ambiente dela, e também não é necessário depois ir para o hospital. Está tudo bem com ela, com o bebê, é a vida que segue ele mesmo. E no caso do parto domiciliar, você também utiliza só técnicas naturais com relação à dor? Ou a mulher ela também pode usar um medicamento em casa? Não, como parteira tradicional, a gente trabalha com base de coisas naturais. Nós trabalhamos muito com tinturas, homeopatias, microdoses, trabalhamos com ervas, chás,
infusões, pomadas, várias coisas nesse sentido. Nós não usamos medicamentos alopáticos, medicamentos só naturais mesmo e técnicas ancestrais. Também utilizamos muito da espiritualidade da pessoa, a fazer a pessoa entender que aquilo ali é um evento que é corpo, mente e espírito. Nós fazemos algumas coisas, nós usamos da tecnologia. Nós usamos o sonar, por exemplo, na época da nossa avó não tinha isso. A gente hoje tem acesso a todas as tinturas direitinho, né? Temos também algumas coisas de emergência que nós usamos, porque tem que ser seguro. Então a gente une a sabedoria ancestral com algumas tecnologias. Mas medicamentos mesmo nós não usamos, porque nós temos a medicação, a medicina natural. E agora falando da questão da doula, do acompanhamento, como que funciona o processo do acompanhamento com a doula, mas na hora do neném nascer e ir para o hospital, como é que é feito esse acompanhamento? Sim, quando a gestante me procura, dependendo da idade gestacional dela, a gente faz uma programação. Eu costumo fazer 4 encontros antes do parto, para fazer essa educação perinatal. Explicar sobre a fisiologia, o que esperar de cada fase de trabalho de parto, como lidar com a dor, como respirar de uma forma que vai tirar o foco da dor e focar na respiração. Também treinar o acompanhante, para ele poder dar o suporte ali. Imagina o acompanhante desmaiar na hora do parto, não vai ser uma boa, embora às vezes acontece. E a gente também faz, no final, uma preparação para uma amamentação. No meio do caminho, a gente estuda também sobre o que é violência, todos esses detalhes, quais seriam as indicações reais de cesárea, quais seriam as indicações assim, não dá para ter normal, tem que ser cesárea, preparar para possíveis desfechos, entender o que é uma emergência também. E no final a gente fala sobre a amamentação, se pré-natal de amamentação, e no último encontro a gente faz um momento muito legal chamado chá de bênçãos, que é um momento de despedida da barriga. Então eu faço uma pintura gestacional, chama familiares, amigos, faz uma dinâmica, às vezes escreve na barriga, escreve uma cartinha. É um mimo mesmo para a gestante. Quando ela já está ali com 36, 37 semanas, que o bebê já pode nascer a qualquer momento, então a gente faz, não é uma expulsão, né? É uma despedida mesmo, para poder criar aquela coisa gostosa da reta final. A mulher fica super feliz. Até lá no meu Instagram tem vários videozinhos de chá de bênçãos. E a gente faz assim, para a pessoa ficar mesmo leve para o parto. E depois do parto, no dia do parto, eu vou conversando com a pessoa, ela vai me dando os sinais de trabalho de parto, eu vou avaliando, até que eu vou à casa dela para constatar se realmente ela está em trabalho de parto, que tem muitos alarmes falsos, né? Deve ter escutado falar, da pessoa se arrumar e ir para o hospital e não ser trabalho de parto ainda. Aí que a doula é muito importante, para não chegar muito cedo e acabar sofrendo intervenções, ou acabar se enganando e nascendo no meio do caminho. Então, que é difícil acontecer com a doula, porque a gente vai vendo em qual estágio do trabalho de parto que a mulher está. A gente vai juntas para o hospital, ficamos juntas até o final. No hospital, eu fico de olho em tudo, além de praticar também as formas de alívio natural para a dor, que inclui massagens, óleos essenciais, aromaterapia, musicoterapia. A gente tem um tecido também chamado rebozo, que a gente faz massagens, ajuda também a movimentar o bebê, caso ele precise mudar de posição, não esteja tão bem encaixado ali. E depois do parto, eu continuo esse acompanhamento também, com a amamentação. Vou ali monitorando. Hoje, por exemplo, acabei de vir de uma consultoria de amamentação para cá, porque a amamentação ela pode ser mais desafiadora do que o parto para algumas mulheres, porque não é instintivo como o parto. Então, esse acompanhamento ele vai até o desmame. Qualquer intercorrência que a mulher tiver com a amamentação, eu vou apoiar ela. Volto ao trabalho, armazenamento de leite, uma mastite que pode acontecer, uma recusa do bebê, uma greve do bebê. Então, tudo isso eu vou acompanhando até o dia que ela fala assim, olha, eu quero parar de amamentar, eu quero desmamar. Então, eu vou aplicar uma técnica de desmame gradual, gentil, para não ter um trauma no bebê. Então, a gente acaba criando um vínculo muito grande há muito tempo. É a famosa comadre de hoje em dia, né? Antigamente tinha as comadres que falavam de assuntos de maternidade, e hoje é a doula e a parteira. Érica, eu queria que você falasse também, por exemplo, uma mulher que decide fazer cesárea, ou que no caso dela tenha uma indicação médica realmente que exige uma cesárea, ela também pode ter o acompanhamento da doula? Ela pode. Inclusive, eu até fiquei sabendo esses dias que tem algumas doulas que acompanham cesáreas eletivas, né? A pessoa que escolhe cesárea. No meu caso, eu não acompanho porque o meu foco é no parto natural. Não tem, assim, uma proibição, mas também bate um pouco em conflito com a minha missão,
Então, se for uma cesárea necessária, eu acompanho com certeza. A mulher queria ter um parto normal, mas ela não pode. Então, ela vai ficar um pouco frustrada, vai viver esse luto. Então, eu faço esse acompanhamento. Agora, na cesárea que a mulher escolheu, eu prefiro não fazer, porque imagina também, se eu ficar oferecendo esse serviço, vai acabar lotando de cesáreas, né, agendadas, e não é o meu foco. O meu foco são as mulheres que desejam ter o parto natural. Porque, na verdade, para elas que falta apoio, né? Quem quer ter cesárea, todo mundo acha super normal. Quando você fala que eu quero ter um parto natural ou um parto domiciliar, todo mundo se espanta. Todo mundo fala, mas para quê? Né? A cesárea é mais prática. Então, essas mulheres elas já estão bem apoiadas. As que não têm apoio realmente são as que têm o parto domiciliar. Também porque, ou parto hospitalar, né, mas parto natural. Muito menos tem apoio quem deseja parto domiciliar, porque hoje é um escândalo. Todo mundo está acostumado com o hospital. Mas quando a mulher fala que vai ter normal, ela não tem esse apoio. Então, ela precisa dessa educação. A cesárea é só você chegar lá e vão fazer em você. Você não tem que fazer muita coisa. Na verdade, você fica deitada, né? Anestesiada. Já no parto normal, não. A mulher tem que ter uma postura ativa, ela tem que ter um empoderamento. Ela precisa desse acompanhamento antes, durante e depois. Érica, eu queria que você falasse agora um pouco, voltando para o parto domiciliar, eu queria que você falasse um pouco sobre as posições que a mulher pode, de que posições a mulher pode ter esse bebê, a questão também da água, do parto na água, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E o parto na água é o meu fraco, né? É o meu ponto forte, na verdade. Porque eu tive o meu último parto, eu tenho 2 partos domiciliares. O primeiro foi com muita violência, depois eu tive 2 domiciliares, e na água é assim, impressionante. Porque o bebê, ele está dentro da água na barriga. Então, ele faz aquela transição mais suave quando ele nasce da água para a água. E também por causa dos tecidos ficarem bem molinhos, a gente acaba não lacerando menos, tem menos dor. Né? Imagina, você vai fazer uma unha, tirar uma cutícula. Se está ali seco, você tira os bifes, né? Machuca. Quando está ali úmido, molhadinho ali, fica de molho na água, você tira e fica tudo perfeito. Então, o nosso corpo, quando ele está ali na água, os tecidos ficam bem mais molinhos, evita rasgar, evita a laceração, né? Que é o rasgo que pode acontecer de forma natural também, quando não tem uma boa posição. Agora, sobre posição, tanto no hospital quanto em casa, é um direito também da mulher no hospital, escolher a posição para parir. Existem várias posições que favorecem o parto, as verticais, por exemplo, que a gravidade vai ajudar a empurrar o bebê. Mas é muito importante a mulher sentir o corpo. O corpo vai pedindo. Mas algumas mulheres ficam muito nervosas ali na hora, e é um trabalho nosso também, como doula, como parteira. Indicar posições, fazer sugestões de posições. Falar assim, olha, agora você está muito tempo assim, será que se você não virasse de 4 apoios, poderia ajudar? Então a mulher pensa, acho que sim. E muda. E engraçado que muitas vezes a mulher está travada no trabalho de parto, numa posição só, e quando a gente sugere e vira de posição, o bebê era aquilo que ele precisava, dar aquele encaixe, e o bebê encaixa e nasce. Então, o mais importante sobre posições, pode explorar à vontade, mas é a mulher ter liberdade, ela poder usar os objetos em volta, ela poder se apoiar na acompanhante, na doula, numa cadeira, numa mesa, numa bola. Né? Ali no H. Lagos, por exemplo, que é um lugar que tem uma sala de parto própria para parto normal, eles têm bola, tem uma banqueta de parto, tem um cavalinho que você fica ali balançando para poder ajudar o bebê a descer. Então, assim, o mais importante é respeitar a fisiologia, entender as fases, que tem a fase que é para ficar deitadinha, não é trabalho de parto ainda, é preparação, e a fase ativa do trabalho de parto, que é para mudar de posições. Então, agachar, caminhar, rebolar, balançar na bola, tudo isso bem direcionado ajuda o trabalho de parto. Ajuda a ser melhor o trabalho de parto. Agora, na água, é sem comparação. É muito bom, realmente, eu super recomendo. Érica, eu queria que você falasse agora um pouco sobre as suas experiências, tanto como doula e como parteira. Eu queria que você contasse qual a experiência mais te marcou como doula e qual a experiência que mais te marcou como parteira, seu primeiro parto. Sim. Olha, o meu primeiro parto aqui na região dos Lagos foi muito marcante, porque foi uma argentina, ela queria muito o parto natural e ela morava bem pertinho do hospital. A gravidez dela não tinha risco, então ela combinou comigo que ela gostaria de chegar já em estado bem avançado no hospital. E foi muito engraçado, porque ela veio na ambulância, porque ficou na hora de ir pro hospital, a gente teve que chamar a ambulância. E ela veio em cima de mim, sabe? Ela era grande, né? Eu sou pequenininha. Ela veio em cima de mim, assim, na ambulância, e foi do jeito que ela queria. Na hora que o médico falou, quero dar o toque, o bebê estava saindo.
O bebê nasceu, assim, imediatamente. Inclusive, esse médico queria cortar ela. O bebê saindo, o médico queria cortar ela. Só que a gente já estava pronta. A gente tinha um documento que a gente conseguiu como juiz, que disse que o plano de parto tinha que ser respeitado. Porque no Hospital de Arraial eles não queriam aceitar. Eles falaram assim, não vai entrar doula, não vai entrar acompanhante, vai ser do jeito que eu estou falando. Só que a gente se preveniu, foi na Defensoria Pública, consegui um documento, e na hora que o médico quis cortar, eu mostrei o documento. Então foi assim, muito emocionante, porque a gente quebrou o sistema. Era um hospital, era um plantão que só tinha cesárea. Mas ela chegou parindo e conseguiu essa façanha, porque realmente quando o médico é cesarista, o hospital é cesarista, um parto normal é uma grande vitória. E na parteria, eu tive uma experiência maravilhosa agora, recente, aqui em Araruama, inclusive, que eu gosto muito de falar, que quebrou todos os padrões. Foi uma gestante que já tinha uma cesárea anterior e ela tinha 44 anos. E ela pariu, assim, lindamente em casa. Se ela tivesse seguido o que o médico do pré-natal dizia, ela já tinha marcado uma cesárea. Uma cesárea antes, a idade já estava muito avançada, segundo eles. Mas ela, assim, passou uma gestação que não teve nenhuma intercorrência, se cuidou muito e teve um parto muito rápido, muito bonito, assim, quebrando todas aquelas coisas que diziam contra. A mulher já está velha, já tem cesárea. Nada disso. Ela conseguiu. E cada vez que a gente vê que uma mulher que diziam não para ela conseguiu, isso dá, assim, um gás na gente terrível, né? A gente vê a outra parindo, a gente vê que a gente também é capaz, que a gente também pode, que o nosso corpo pode, mas a gente precisa de apoio. A gente precisa de planejamento e de apoio por causa desse sistema que não favorece, não apoia a mulher nas decisões dela quando diz respeito ao parto natural. Érica, eu queria que você falasse um pouco sobre por que você acha que se perdeu essa mentalidade do parto natural. Por que você acha que até mesmo entre mulheres, não digo só da questão dos médicos, eu digo entre as mulheres também, por que cresceu tanto esse medo do parto natural? Porque muitas mulheres, as próprias mulheres, independente do médico, do obstetra, do ginecologista, porque elas acabam escolhendo a cesárea? Sabe por quê? Em 1960 aconteceu a Revolução Industrial. Então, tudo aquilo que era produzido pela manufatura, né, era produzido pela mão das pessoas, artesãos, passou a ser produzido pela indústria, passaram a produzir os alimentos em série, as máquinas. Então, nessa era industrial, acabaram industrializando também o parto. Porque depois da Segunda Guerra, melhorou muito as anestesias das cesáreas. Então, passaram a ficar de uma forma mais segura e viram uma chance de ganhar muito dinheiro. Porque um médico, antigamente, um parto normal pode demorar muitas horas. Não tem como um médico assistir 3, 4 partos normais em um dia, é meio complicado. Mas a cesárea, ele pode fazer 5 a 10 cesáreas por dia, porque é muito rápido. Então, colocaram na cabeça das mulheres, fazendo essa propaganda de que a cesárea era a melhor opção, que a mulher não sente dor, que é mais previsível. Para que sentir dor? É uma coisa imprevisível o parto. A cesárea não, é uma coisa rápida. E isso foi passando de geração para geração. Tanto é que eu nasci em 84, nasci de cesárea. Quem nasceu em 1980, ali 90, começou a nascer só de cesárea. Nos Estados Unidos começou por volta de 1960 e foi chegando ao Brasil posteriormente. A gente imita quase tudo que vem de lá. Então, ficou tão pesada essa propaganda que até hoje as mulheres estão acreditando que realmente a cesárea não é uma coisa arriscada, é muito fácil e não tem dor, o que não é verdade. Porque a maioria sente bastante dor depois. O parto normal é um pagamento à vista, a cesárea é um pagamento a prazo. A pessoa pode ter consequências para o resto da vida. Isso não é falado quase, mas existem consequências da cesárea que são para o resto da vida. Por exemplo, aumento de casos de endometriose. Endometriose ela pode ser muito bem desenvolvida pela cesárea. Fica ali uma cicatriz que cria uma fibrose e aquilo ali vai criando os coágulos e vira uma endometriose. Então, isso não explicam que é muito arriscado a mulher sentir dor para sempre onde foi a anestesia, não explicam que com uma cesárea, que ela é mal indicada, né, ela não tem uma necessidade, é só uma escolha, ela tem 6 vezes mais chance de dar errado do que uma cesárea indicada. E quanto a hemorragias, por exemplo, o parto natural, a gente perde mais ou menos de 300 a 500 ml de sangue num parto natural. Numa cesárea, você já entra perdendo 1 litro de sangue. Então, nada disso é explicado. Fica parecendo que é uma coisa muito
rápida, mas é uma cirurgia de grande porte, abre todas as suas camadas, nunca mais a pessoa é a mesma pessoa depois que ela passa por uma cirurgia. Eu nunca tive cesárea, eu tive 3 partos normais, mas eu já fiz uma cirurgia de vesícula e eu fiquei assim, mal. Eu não consigo imaginar fazer uma cesárea só por achar que não vai ter dor. Mas a culpa não é das mulheres, a culpa realmente dessa propaganda que foi feita com o parto industrial. Inclusive, tentaram fazer isso com leite também, né? Também disseram que o leite da mãe é fraco e o leite da farmácia que é o bom, né? Então, a gente vive uma era de desinformação. Por isso que precisa muito divulgar isso, de que o parto é fisiológico, o parto é natural. O parto, quanto menos intervenções, melhor para a saúde da mãe e para a saúde do bebê também. Érica, você acha que as novas gerações de obstetras, eles vão mudar um pouco a mente? Você tem visto, você se deparou com algum profissional já mais antenado e voltando para o parto natural, ou você acha que eles ainda estão no caminho muito da cesárea? Está melhorando, sim. Aqui na região tem aparecido médicos formados mais recentemente. Os que a gente chama de old school, né, aqueles médicos mais antigos, eles são muito mais intervencionistas. Inclusive, eles ainda não entenderam ainda quais são as intervenções que não são necessárias, não dão muito valor para os estudos. Eles acabam seguindo aquela técnica antiga de chegar e fazer acontecendo sem a mulher. Eles não entenderam muito bem os antigos ainda, que existe agora o direito da gestante. E não estão atualizados. Mas os novos médicos, realmente, eles estão melhorando bastante o cenário. Inclusive, aqui na região que tem acontecido, que tem renovado os médicos à força. Porque os médicos mais antigos estão morrendo. Esses de 70 anos, 80 anos já estão ali trabalhando ainda fazendo mutilações genitais, ainda na grosseria. Mas eles estão morrendo, né? Porque o tempo vai passando e se aposentando. E estão entrando, sim, médicos melhores. Inclusive, eu tenho até médicos que eu conheço, né, que indico para as gestantes aqui na região. Só tem poucos, mas tem alguns, que eles dão um pré-natal de qualidade, atualizado, dão mais atenção e são a favor do parto natural e ajudam a mulher a ter o parto natural. Isso está aumentando. Por exemplo, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, na verdade, não tinha esses médicos na região. E agora já tem. Os hospitais também estão renovando. Eu vejo bastante esperança. Eu vejo que os médicos recém-formados estão bem mais prontos, dispostos a ajudar as mulheres a ter o parto fisiológico do que os médicos antigos cesaristas. E, Érica, o que você, na sua experiência, do que você já acompanhou, tanto da sua vivência e de outras mulheres que tiveram cesárea e agora as suas pacientes que estão tendo o parto natural, quais são os principais benefícios que a mulher tem com relação a curto prazo e a longo prazo também? E a criança, existem benefícios para o bebê com relação ao parto natural, para a cesárea? Sim. Em primeiro lugar, não passar por uma cirurgia, né, ter uma coisa natural, normal, fisiológica do corpo, é muito mais interessante para a mulher. Mas a recuperação é, assim, impressionante do parto normal. Parto natural. A gente vê as mulheres acabou de parir, elas estão sentando de perna cruzada, elas estão levantando, elas amamentam melhor. Na cesárea, a mulher fica ali horas deitada, sem poder nem levantar a cabeça para não dar reações da anestesia. Isso já impacta muito. Também impacta muito em quem vai cuidar daquela mulher. Porque o pai, às vezes, é um casal que não tem muita rede de apoio, ele tem que cuidar de uma mulher operada e de um bebê. Aí a amamentação é difícil, a mulher tem que ficar ali deitada, parada, tem que alguém ter prática para colocar o bebê para mamar. Sem contar que tem os pontos, medicações a mais. Agora, para o bebê, é muito importante ele escolher a hora que ele vai nascer. Quando você marca uma cesárea, o risco do bebê não estar pronto é muito grande. Porque o último órgão que amadurece do bebê é o pulmão. Então, o pulmão tem que estar pronto, e quando o pulmão ficar pronto, ele envia sinais hormonais para o corpo para entrar em trabalho de parto. Então, se ainda não entrou em trabalho de parto, corre um risco do bebê não estar maduro ainda dos pulmões. É uma coisa que eu vejo muito acontecer quando eu vou dar consultoria de amamentação para mulheres que não me conheciam antes. Elas me conheceram só na consultoria de amamentação e fizeram cesáreas eletivas antes da hora. Então, eu pego bebês que não têm reflexo de sucção ainda, tem a boquinha muito para dentro ainda, porque não está desenvolvido para mamar, se cansam muito rápido, é mais difícil de pegar, porque são praticamente prematuros. Alguns, inclusive, o pediatra diagnostica como prematuro. Porque faz uma cesárea com 39 semanas, mas existe uma margem de erro. Esse bebê pode ter 37 semanas, ele pode até ter menos.
Então, assim, para o bebê tem um benefício também muito grande do parto normal, que além dele escolher a hora que ele está pronto mesmo, quando ele passa pelo canal vaginal, ele recebe uma massagem no pulmão que ativa a respiração dele. Então, ele respira muito melhor. Além do que as bactérias boas que existem ali na vagina, que vão passar ali para o bebê e vai criar uma imunidade muito mais forte nele. No parto natural também, ele tem a oportunidade de ficar mais perto da mãe, mamar melhor. Na cesárea, a mãe às vezes está até apagada, às vezes ela não consegue nem ver o momento. Porque a anestesia da cesárea, em algumas pessoas, deixa a pessoa grogue, deixa a pessoa dopada. Então, não tem essa oportunidade. Com certeza, o parto normal, ele dá uma oportunidade maior de vínculo, de ele... Não é porque é menos mãe, como as pessoas dizem, nada disso. Só que acontece que tem menos chance porque está operada. Então, não tem muita posição para ficar ali. A mãe, às vezes, está com dor, está sofrendo. Nos primeiros dias, outra pessoa tem que cuidar, sobrecarrega a família. Sim, tem muitas outras coisas, mas as principais razões são essas. O bebê poder ter mais saúde vindo de um parto natural. Eu queria deixar claro uma coisa, nós doulas não somos, assim, contra a cesárea. A gente acha que a mulher tem um direito de escolha. Só que, assim, é inegável que existem muitas vantagens para a mãe e para o bebê tendo um parto natural em vez de uma cesárea. A gente entende que o medo pode ser uma razão, mas para curar esse medo, precisa ter o conhecimento, a informação. Porque o que a gente não tem informação assusta. O desconhecido assusta. Então, quando a gente vai conhecendo, é isso que a gente faz trabalho no pré-natal. De ir explicando para a mulher, para ela poder tomar uma decisão consciente. Sabendo, quando a pessoa assume um parto natural, ela sabe que vai ter dor, mas ela sabe também que tem muitas recompensas. O foco, geralmente, é na recompensa. Ali, na hora do trabalho de parto, eu fico falando para ela, olha, você está indo muito bem, mais uma contração, menos uma contração. Daqui a pouco você vai estar sentindo o cheirinho do seu bebê, vai estar vendo o seu bebê aqui, e aí a pessoa chega a dar aquele sorriso, porque ela sabe que a dor é temporal, vai passar. Agora, na cesárea é uma surpresa. A anestesia pode dar várias reações, sem contar que tem um risco também ali na hora de aplicar anestesia de pegar num lugar errado. Se pegar no nervo errado, né, a pessoa pode ficar paraplégica. Não é muito divulgado também essas coisas, mas tem muitos esses casos. Pessoas que ficaram com sequelas para sempre da anestesia, inclusive bebês que foram cortados com bisturi na hora de abrir. Conheço várias pessoas, mas é uma coisa que não é muito divulgada, porque eles querem abafar. Eles querem mesmo dizer que a cesárea é melhor. Então, é uma escolha que a mulher precisa ter consciente, porque tem muitos riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Érica, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel e a participação desses pais, desses parceiros. Você tem visto essa vontade deles de participar mais do processo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, tenho visto e fico muito feliz. Inclusive, já tiveram, assim, poucas vezes, mas algumas vezes que o pai me procurou primeiro. Até querendo fazer surpresa para a mulher, querendo dar de presente, ou muito interessado. Então, assim, eu posso dizer que 95% dos pais que eu acompanho são muito engajados. Eles estão ali aprendendo juntos. Eu peço sempre eles participarem das reuniões também. Eu tenho um material didático com boneco, então eu vou lá e ensino eles a enrolar, a passar para a mãe para amamentar. Explico que na hora do parto o pai tem um papel muito importante também, de ser um porto seguro, de estar ali também acolhendo. E depois do parto também. Porque o puerpério, que é o período depois do parto, é um momento delicado para a mulher. Então, esse acompanhante ele precisa estar ali unido. E eu tenho amado isso, que eu tenho visto que os pais que me procuram estão muito bem mesmo. Eles estão querendo... Tem uns, assim, que até tem sintomas de gestação, de tão engajados que ele fica. Hoje eu visitei um casal que o pai está no puerpério também. O pai está emocionado, está chorando ali, me fez muitas perguntas que eu respondi. Ele estava, assim, mais interessado até do que a mãe. A mãe ainda estava assim, gente, é isso? Ele estava, assim, muito antenado. Isso é muito bom, porque o pai, ele foi retirado durante um tempo. Ele era proibido de entrar no hospital. Agora, com essa lei, o pai não é visita. A mulher pode ter um acompanhante depois do parto, mas o pai ele entra e sai a hora que ele precisa. Ele pode trabalhar, voltar para o hospital para ver a mãe ali. E ele participando desse processo, ele cria um vínculo muito grande. Porque, na verdade, né, venhamos e convenhamos, nós precisamos de pais mais ativos. Porque a taxa de abandono paterno é muito grande aqui no Brasil, né? Mãe solo. Então, eu atendo muitas mães solos também. E realmente faz falta. Elas ficam ali faltando uma coisinha quando o pai não está presente. E o acompanhante ele tem um papel, assim, que não é da doula, né? Nós doulas temos um papel e o acompanhante tem outro. Quando a mulher tem a oportunidade de ter um acompanhante treinado e disposto,
o trabalho de parto é melhor, a mulher não cai numa depressão pós-parto, ela vive um puerpério muito mais tranquilo com aquela rede de apoio, porque, na verdade, o filho ele é 100% da mãe e 100% do pai, né? Não tem essa, não. Vamos colocar os homens mesmo aí, colocar eles de volta para participar desse resgate do parto ser um evento familiar, e não a mulher sofrer sozinha ali. Érica, eu queria agora que você deixasse uma mensagem para essa mulher que vai ser gestante ou que já teve uma cesárea e está planejando outro filho, ou uma mulher que está passando pela gestação. Eu queria que você deixasse uma mensagem sobre essa possibilidade, né, de abrir a mente para o parto natural, de se permitir fazer essa escolha também pelo parto natural. É muito importante esse recado que eu vou dar. É até chocante um pouco, mas não dá para a pessoa confiar só em Deus. Ah, Deus vai fazer tudo acontecer. Deus ajuda, com certeza, mas Ele ajuda quem faz por onde. Então tem que buscar informação. Quem tem como fazer um investimento, vale muito a pena investir numa doula. Porque aí você vai ter tudo organizado, os assuntos certinhos, a preparação, vai ter alguém que vai estar com você o tempo todo, esse acompanhamento da amamentação também. Mas para quem não tem doula, é muito importante buscar informações com base nas evidências científicas. Aonde encontrar isso, né? Nas recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Se a gente for lá no site ali, vai estar tudo explicando como seria um parto modelo. Quais são as intervenções que você não deve aceitar, o que é violência obstétrica, como descobrir se o seu médico é um cesarista disfarçado, que vai te enganar ali na hora de ter o bebê, vai te mandar para uma cesárea. Não confiar exatamente só em Deus, falar assim, não, Deus vai prover. Não, ir atrás, confiar que Deus vai ajudar, né? Mas ajudar quem vai atrás, se informar, mas da fonte certa, né? Informações corretas, que são essas as bases, OMS e Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, é aí que a gente deve tirar dúvida. Não ouvir a minha mãe falou, né? Não ouvir esses comentários negativos, porque só a mulher fica grávida, nasce um monte de obstetra, né? Pediatra. Aí um monte de conselho. Um monte de conselho errado, palpite. Por isso que é bom ter a doula, porque nós trabalhamos com evidências científicas. E quem não pode ter doula, buscar essas evidências científicas. Na era da informação, a informação é a nossa maior arma, né, contra esse sistema. Porque não confiem, não confiem. O sistema, ele quer o mais prático para eles. Para eles ali você é um número. Mas para você é um momento único que não vai voltar. O parto não tem replay. Então, às vezes, a mulher pensa assim, vou investir muito num enxoval muito caro, eu quero tudo muito bordadinho, muito perfeitinho, mas e o parto? O parto já está programado, já está planejado? Você já sabe como se defender de uma possível intervenção? E o acompanhante? Ele está mais com medo do que você ou ele está treinado ali na hora para se impor? Por isso que a doula é diferente do acompanhante. O acompanhante está ligado emocionalmente ali. Ele vê a mulher frágil, vulnerável. Um médico está falando, ele vai acabar acreditando. Mas se ele já está preparado para as situações, a gente já treinou antes, já está aguçada ali a percepção, tudo muda. Então, o conselho que eu dou é estude, busque informações. Se puder ter uma doula, tenha. Se tem um desejo de ter um parto domiciliar, melhor ainda. Mas o mais importante é a mulher parir com segurança aonde ela se sente segura. Porque segurança é um estado de espírito. Às vezes a pessoa pode achar que está segura num lugar e não está. Por isso que é bom ter informação para ela se sentir à vontade e segura, estando segura, não estando pensando que está segura. Érica, eu queria que você deixasse também o seu Instagram para quem quiser entrar em contato com você, para quem quiser também acompanhar o seu conteúdo, que é um conteúdo muito legal, muito educativo, e conhecer mais do seu trabalho. Muito bom, muito obrigada pela sua oportunidade. O meu Instagram é Parto com Poder. Esse nome quer dizer, a gente parte com esse poder, né? A gente vai parir com poder e vai partir com poder, tem um duplo significado. O poder está na gente, a gente só precisa despertar, né? Nós doulas não fazemos parto, parteira não faz parto, nem médico. O parto quem faz é o corpo da mulher, a fisiologia e o bebê. Só que ela precisa estar num ambiente, né, que esteja bem informada, bem acolhida para isso. E assim, amei mesmo participar aqui dessa entrevista, porque eu sempre gosto de dizer, temos que levar a palavra da doula para mais mulheres, a palavra do parto humanizado, o parto com respeito. Parto humanizado não precisa de banheira, não precisa de piscina, pode ser em qualquer lugar, só que tem que ter o respeito. Quem quiser, fica à vontade, eu estou sempre disponível. Eu tenho no meu Instagram também, eu sempre estou publicando um grupo de WhatsApp que eu tenho gratuito,
que se chama Parir nos Lagos, né? Que é ali dando dicas, como evitar plantões ruins, como evitar cair numa cesárea, na violência. Para quem não tem condição de ter uma doula, eu faço essa parte de ativismo. Todo dia eu vou falando ali um tema de educação perinatal. Pergunto qual tema que elas preferem, qual a idade gestacional, e vou direcionando ali, porque a minha missão é essa, sabe? Ajudar a mudar o mundo, mudando a forma de nascer. Começando, mudando pela raiz, né? Mudando a forma de nascer. Érica, quero agradecer muito a sua participação no nosso podcast Saúde e Bem-Estar, dizer que eu aprendi muito, porque, como a gente estava conversando antes da entrevista, né? Eu acho que nós mulheres, não só as mulheres, os casais também, a gente tem que voltar a falar desses assuntos com mais naturalidade. A mulher tem que se permitir falar, sim, falar de parto normal. Eu acabei optando por uma cesárea, mas porque realmente eu acho que foi pela essa falta de conhecimento. A falta de conhecimento traz o medo, gera o medo na mulher, e as mulheres acabam optando hoje muito mais pela cesárea do que pelo parto natural. Quero parabenizar o seu trabalho, tenho certeza que você tem marcado a vida positivamente dessas mulheres e dessas crianças. Parabéns pela sua missão, que siga aí trazendo muitas crianças ao mundo nesse ambiente tranquilo, né? Eu Com que essa vibe tranquila. agradeço o convite. Você conduziu assim muito bem a entrevista, como você mesma falou, né? Falta informação, e você está sendo um meio, uma ferramenta de levar essa informação, e isso é muito importante também no seu trabalho. Obrigada, Érica. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do podcast Saúde e Bem-Estar, com patrocínio do Aesthetic Club. Até o próximo episódio.